Olá, olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Zencast, o podcast do Zen Club. Você já sabe que a partir de agora, só conteúdo extraordinário para você pensar melhor, decidir e viver melhor. Hoje nós vamos falar sobre o impacto do conteúdo que consumimos na nossa saúde, com a Luciana Pianaro. Lu, bem-vinda ao Zencast. Muito obrigada, Isabela. Obrigada por essa oportunidade de estar aqui no Zencast. Obrigada pelo convite ao Zen Club, a Laís, a você. Uma honra estar aqui. Olha, para quem não conhece a Lu, deixa eu falar aqui que ela é simplesmente formada em administração, possui mestrado em estratégia e cursos de especialização em empreendedorismo pela Babson College, a ciência da felicidade pelo Centro de Psicologia da Universidade de Berkeley. A Lu tem mais de 20 anos de experiência como empresária, é líder e gestora de empresas, há 2 anos, vive o seu propósito dirigindo, sabe qual revista, gente? A Vida Simples. É esta mulher que conversará conosco a partir de agora. Lu, você tem conduzido a revista de forma tão amorosa, tão primorosa, que esse conteúdo, de fato, é muito importante para a nossa saúde, né? Não só saúde emocional, mas para a nossa saúde. Como é para você produzir um conteúdo específico para a promoção da saúde? Nossa, como você falou agora há pouco, é o viver do meu propósito, né, Isa? Eu nem imaginava qual era o meu propósito. Aliás, durante muito tempo eu ficava perguntando qual é o meu talento, para que eu nasci, qual é o meu propósito. E de repente me encontro diante de uma oportunidade que foi literalmente salvar o conteúdo da Vida Simples, né, numa época de crise, que o mercado todo editorial impresso passou e ainda passa, né, as pessoas, afinal das contas, estão muito mais na tela e não leem tanto, mas aqueles que leem gostam muito. E a gente produz esse conteúdo com muito amor, é uma equipe muito unida, todo mundo dentro do mesmo propósito, todo mundo feliz de poder ajudar o outro, né, ajudar a refletir, porque a gente, na verdade, não fala o que o outro tem que fazer, a gente dá insights, promove reflexões para que a pessoa aplique aquilo na sua vida. Então, imagina, né, todos os dias a gente produz esse tipo de conteúdo. Você falou aqui no começo que eu era administradora, e você sabe que durante muito tempo as pessoas, sem saber que eu era administradora, perguntavam se eu era psicóloga, porque eu tenho eu gosto muito de ouvir as histórias, muito mais do que falar às vezes. Então, talvez por isso, né, o universo me conduziu a esse projeto da Vida Simples. Muito interessante, Lu. Eu me identifico muito quando você fala, agora descobri meu propósito. Foi a mesma coisa comigo. Depois que eu vivi uma experiência que foi bem divisor de águas mesmo, aí eu entendi, tá, eu fiz tudo isso até agora para ter repertório para fazer o que eu farei a partir de agora. E aí, Lu, nessa sua trajetória, você conversou no TEDx, o TEDx de Belo Horizonte, em que você falou por que precisamos escolher bem os conteúdos que consumimos. Qual é o impacto de eu consumir, por exemplo, o conteúdo de uma revista como a Vida Simples e fake news, ou notícias que não têm a essência da vida simples, por exemplo? Nossa, Isabela, é um desafio muito grande, né? Porque a vida é feita de escolhas, e no conteúdo não é diferente disso. E o mundo vem numa produção de conteúdo absurdamente grande, não é de agora com as redes sociais e tudo mais, a progressão da produção de conteúdo já é intensa ao longo dos anos. Entra numa livraria, você vai ver o quanto você fica maluco de ver aquela quantidade de livros que você não vai conseguir ler, né? Então, não é só os conteúdos online, a gente fala de todo tipo de conteúdo. E veja, a gente não vai conseguir ler tudo. E se a gente ficar ansioso, né? Aliás, a gente não é que a gente fica ansioso, a gente fica querendo ler tudo e aquilo provoca uma ansiedade. Então, é preciso saber escolher. É preciso saber fazer um filtro. E por isso que eu fiz esse TED, né? Você precisa fazer uma curadoria, sabe? Essa curadoria, ela passa por diversos aspectos. Tem curadoria para você se informar, que não são as fake news, porque, aliás, é importantíssimo. Você tem um estudo que diz que as pessoas só leem a notícia e já passa
para os outros, sem checar se aquilo é verdadeiro, sem entrar na notícia, é só chamada, e eles fazem isso mesmo, né, para te atrair para a notícia, para você ler, é normal que isso aconteça, mas é importante você verificar se a fonte é confiável, se você já viu aquilo sendo publicado, se tem comentários, se não tem comentários, porque tudo isso provoca uma ansiedade muito grande, não só na gente, mas naquilo que a gente provoca no outro. Então, saber fazer essa curadoria, em primeiro lugar para a gente e depois para os outros, é fundamental para a gente diminuir a nossa ansiedade, para a gente se focar em alguma coisa, porque também esse excesso deixa a gente desfocado, querendo ler um monte de coisas, e a gente não vai conseguir, infelizmente, a gente não vai conseguir ler tudo que a gente queria, mesmo fazendo curadoria. Imagina se a gente não fizer. Ô Lu, e na prática, no dia a dia, para quem está nos ouvindo ou nos acompanhando pelo YouTube também, em áudio e vídeo, está vendo, inclusive, que eu e Luciana estamos de lilás, né? Com a mesma cor, mas em tons diferentes. Quando esse episódio acabar, na prática, o que cada um deve fazer? Olha, eu vou dar o meu exemplo pessoal aqui. Quando eu me percebi muito, né, louca com a quantidade de coisas, eu escolhi algumas que eu ia seguir. Então, eu vejo notícias num lugar que eu sei que é confiável. Perfeito. Dentro daquela notícia, se ela me interessar. Senão, ela passa por aqui. É como entrar por um ouvido e sair por outro, porque isso também impacta, né? Imagina aquelas notícias que você, às vezes, olha ali na frente, de morte, assassinato e tal. Eu sei que não tem nada a ver com você, mas aquilo fica na tua cabeça. Sim. Aquela ansiedade, a desumanidade, as tragédias, isso tudo provoca em você. Tem explicações psicológicas para tudo isso, a provocação mental que acontece. Então, eu procuro ficar longe. Não quero dizer com isso que eu não sei, não estou atenta que o mundo é difícil e que, enfim, essas tragédias acontecem. Mas eu procuro me distanciar. Por quê? Porque eu quero assumir para mim, consumir conteúdos que façam mais sentido para minha vida pessoal, para minha maternidade, que é muito importante, para minha carreira, né? Eu tenho alguns lugares específicos onde eu consumo informação sobre gestão de pessoas, sobre liderança, sobre negócios. Eu tenho alguns lugares, tem muitos produzindo. Tem muitos lugares produzindo conteúdos como a Vida Simples, né? Você, Isabela, você gosta da Vida Simples, é um lugar que você confia que é bom. Então, assim, a gente escolhe alguns para se fixar. Eu sigo dessa forma, porque senão eu realmente fico muito nervosa, maluca, não consigo, né, ler e fazer as outras coisas, porque aquilo vai me gerando uma ansiedade difícil de controlar. Perfeito. Então, gente, nós estamos falando aqui, é faxina, tá? É deixar de seguir, deixar de acompanhar e ter maturidade para essas escolhas, sabendo que elas vão trazer consequências. É simples assim. Simples assim. A Vida Simples é uma revista, por exemplo, que eu sou assinante há muito tempo. Eu tenho coleção, a única revista que eu coleciono, gente, eu já mudei de casa, já joguei fora tanta revista, mas essas eu não jogo. É impressionante, Lu. Então, eu estou muito feliz em estar aqui contigo, porque eu sei que o conteúdo que vocês produzem pode promover saúde. Estou falando integral. Mas aí, focando na emocional, na mental, você comentou que o excesso pode me deixar ansiosa, com mais medo, porque as nossas células absorvem tudo que a gente vê, ouve, come, cheira, né? Você acha que essa quantidade de conteúdo que está rolando já há muito tempo, né? Agora com a internet ela só se potencializou, ela deixa a gente mais inteligente ou mais superficial? Eu, sinceramente, acho que deixa a gente mais superficial, porque você tem uma visão muito grande de tudo, mas você não consegue se aprofundar em nada. Então, assim, você quer desenvolver um tema, você está com ansiedade, por exemplo, vai buscar tudo que tem a ver com ansiedade, sabe? É preciso saber desapegar de algumas coisas. E isso é um aprendizado, como você bem falou, é uma faxina deixar para trás, como às vezes a gente faz
com relacionamentos que não dão mais certo, com amizades que não dão mais certo, com aquele armário que você tá ali, a roupa, né, Isabela, que você usa e que você não usa faz 6 meses, 1 ano, para que ela fica ali? É a mesma coisa com relação ao conteúdo que a gente absorve. Para que eu vou ali? Será que não é um reflexo automaticamente, todos os dias eu vou ali e entro no automático, eu nem penso para estar ali? Então, se eu fizer isso de uma forma consciente, hoje eu não vou entrar naquele lugar que me deixa mal. Eu não preciso saber daquilo. Vai mudar alguma coisa na minha vida? Será que eu não vou me sentir melhor? Será que se eu não absorver conteúdos mais calmos, mais focados e mais direcionados, eu não vou ter um controle melhor da minha vida, inclusive, do que eu quero para mim, e não deixar que aquele excesso, aquele monte de informações e definam aquilo que eu sou? Será que não é melhor eu me aprofundar em alguns conteúdos mais do que e o restante eu saber por cima? Muitas vezes as pessoas me perguntam: você conhece fulano, ciclano, beltrano, o livro tal e tal? E eu, tudo bem, eu dizer que não conheço, gente, porque não conheço, por mais que eu habite esse universo do bem-estar emocional, da saúde integral, eu não conheço muita coisa. Eu fico feliz que o meu trabalho me permite conhecer muitas coisas diferenciadas, mas tudo bem se eu não conhecer, não vou ser discriminada. Às vezes a gente mesmo, né? A gente mesmo se sabota, porque a gente quer ser inteligente, a gente quer ser esperto, tudo bem da gente não saber. Então, Isa, respondendo a tua pergunta, eu acho que a gente não fica mais inteligente, não, absorvendo esse monte de conteúdo. Eu prefiro um pouco mais de profundidade. Estou com você, Luciana Pianaro. Inclusive, tem estudos que mostram que quanto mais opção você tem, menos você sabe escolher. Tem um estudo muito famoso de geleias no supermercado, em que fizeram degustação de mais de 10 sabores, ninguém comprava nada. Fez de 3, aí as pessoas compraram. Então, nem sempre os locais em que estaremos farão essa triagem para nós. Nós é que temos a responsabilidade desse filtro. Ô Lu, sabe que você comentou sobre, me perguntam e eu falo que eu não sei. Existem crenças muito erradas sobre algumas profissões. Eu me lembro uma vez, eu estava comentando sobre uma situação e a pessoa falou de uma guerra. E aí eu falei, não conheço essa guerra. Era uma guerra que aconteceu num país de outro continente e tal. Aí eu ouvi, mas você é jornalista, você é obrigada a saber. Falei, não, eu sou obrigada a perguntar. Então, quais são as estratégias que você pode transmitir aqui para nós, para quem quer viver uma vida simples, com todas essas cobranças, esses equívocos que estão ao nosso redor? Uma boa pergunta, Isabela. Eu gostei da tua resposta para as pessoas. A gente não precisa saber. Não tem como. Não tem como, é impossível você acompanhar todos os Instagrams de maternidade, por exemplo, a gente que é mãe e queria saber. Eu acho que muito desse desapego se faz pela prática, daquilo que é o foco teu naquele momento. Então, por exemplo, maternidade, já que a gente está falando tanto de maternidade, porque nós duas somos mães, a gente estava com filho com problema de saúde, então a gente fica muito atento a essas informações, né? Então agora meu foco é a maternidade. Tudo bem deixar um pouquinho o resto para o lado. Nada vai acontecer. A gente vai passar por essa vida e não vai realizar tudo o que a gente quer. Não tem como. Agora, como estratégia para o dia a dia, para você ter uma vida mais simples, digamos assim, eu acho que o primeiro ponto, Isabela, fundamental, é a gente não complicar. E eu vou falar da gente complicar, porque a gente tem essa tendência a complicar. Nós mulheres, né? A gente é super mulher, a gente quer fazer tudo, a gente quer ser uma boa esposa, uma boa profissional, uma boa mãe, bonita, cuidar-se. Gente, chega uma hora que a gente não consegue. A gente assume muitos compromissos, não consegue dizer não, fica louco tentando desmarcar, aceitar todos. Quem vai sair perdendo com tudo isso? A gente. Então, o primeiro ponto é você se atentar se você não está complicando demais e você tentar simplificar. Quando você simplifica ou descomplica,
algumas coisas vão ficar para trás. Eu gosto, pessoalmente, de fazer listas em papel de tudo que eu estou fazendo e depois eu vou definindo o que é prioridade, o que eu posso deixar para depois e que não vai me afetar. Né? Na administração, a gente usa muito uma matriz chamada matriz de Eisenhower, né? Prioridade do que é urgente, do que é importante para a gente. Então, o que é urgente? Que vai afetar a minha vida agora, nesse momento, eu não posso deixar para depois. Né? O que é importante? Ele é importante porque lá para frente talvez ele vire urgente. Então, mas você pode deixar um pouquinho para depois. Você pode deixar para a semana que vem para resolver, né? Você se organizar melhor. Eu falo que às vezes eu gosto também, Isabela, de organizar minha semana no finalzinho do domingo. Eu olho minha agenda, eu olho tudo que eu tenho que fazer. Eu ainda gosto de escrever, porque quando eu escrevo, eu organizo bastante meu pensamento até na agenda. Então, eu coloco tudo que eu acho que eu tenho que fazer e depois eu vou riscando. Isso aqui pode ficar para depois. Para não fazer no atropelo. Então, você, primeiro, torna consciente que você está complicando. Depois, você procura organizar e simplificar. Nesse simplificar, você vai ter que desapegar de alguma coisa, você vai ter que dizer alguns nãos, e tudo bem, né? Como que você lida com isso? Às vezes você tem medo de decepcionar o outro, medo de dizer não, a gente vai entrar numa outra esfera que daria um outro papo aqui, mais complexo para a gente, mas vamos no primeiro, né? Vamos desapegar. Desapegar, organiza, deixa algumas coisas, e você vai resolvendo à medida que vai surgindo uma demanda, por exemplo, por aquilo que você deixou para trás. Às vezes, nem surge demanda, às vezes aquilo nem era urgente na tua percepção, mas não aconteceu nada, ou aquilo não fazia mais sentido. Então, organize isso no computador, no celular, no papel, no caderno, como eu gosto de deixar e depois consultar para ver se também está dentro do controle do que eu propunha fazer. Então, organizar é fundamental nesse momento. E aí, você vai vivendo. Na próxima semana, no próximo dia, você faz aquilo que é possível durante o dia. E assim você vai limpando para ter uma vida um pouco mais sob controle. Perfeito, Lu. E aí, você sabe que nós estamos aqui para quebrar resistência, né? Aí, alguém que está nos acompanhando vai falar assim: mas eu no meu trabalho, eu preciso saber tudo relacionado a esse assunto. Ou não, eu não posso me desconectar, eu não posso. Essa FOMO, Fear of Missing Out, o medo de estar fora, né? Ou existem vários termos, né, que falam sobre esse nosso medo de não pertencer. Como que a gente então conversa com esse medo para fazer essa organização, para desapegar realmente o que você não precisa? E isso nós estamos falando, gente, de tudo, inclusive notícias, inclusive informações. Né? Como que você vai então lidando com essa insegurança no início? Porque precisa de treino. Já que a gente está falando também, você comentou sobre o ambiente de trabalho, né? Como é que eu faço aqui no meu trabalho? Porque é claro que parece ser fácil falando, eu sou dona do negócio, posso ter, em tese, fazer o que eu quiser, não é bem assim, mas eu acho que eu como líder, né, e os líderes têm um papel extremamente importante no local de trabalho para cuidar desse bem-estar geral do seu colaborador. E o desenvolvimento das pessoas faz parte desse processo. Então, você demanda atividade, a meta que precisa ser cumprida, o relatório que precisa estar pronto, eu preciso estar por dentro, porque o ambiente muda, porque a economia muda, aquela loucura como todo, mas eu preciso de tempo, Isabela, até para estudar, até para me dedicar a um artigo, até para, sabe, para fazer anotações adequadas, para pegar de fontes confiáveis, por exemplo, para fazer um relatório bem feito. Então, passa por um processo também da liderança da organização, entender a importância disso, entender que é preciso alguns momentos para você estudar e estar por dentro das informações que realmente impactam a empresa, por exemplo. Né? Então, neste sentido, se você é um líder, gente, não esquece de você, né, ter um tempinho para você estudar. E quando eu digo estudar, não é só ler alguma coisa na internet, é pegar um livro, é fazer um curso, sabe? É relaxar a mente um pouco, porque isso ajuda a gente a organizar melhor as coisas, né? Então, esse medo que a gente tem de perder muitas coisas faz com que, às vezes, a gente não se foque naquilo que é fundamental. Porque você pega de tudo um pouco
mas não pega aquilo que é o mais importante. Então, de novo, Isabela, saber entender, né, tornar consciente que é preciso fazer uma limpeza mental, uma limpeza, né, do processo, isso não é complexo. Se o líder tiver essa percepção em primeiro lugar, porque se eu sou a pessoa que sou liderada, né, e o líder fala, você tem que fazer tal coisa, eu não vou questionar, afinal das contas eu posso perder meu trabalho. Então, nesse sentido, as empresas precisam muito trabalhar com a sua liderança. Sim. Aí, gente, vamos lá. A liderança a gente consegue ajustar a médio e longo prazo, que nós estamos falando de cultura, mas cada um precisa fazer a sua parte, independentemente do que a empresa que você está faça ou não. Né? Então, a autorresponsabilidade nessa faxina é primordial. E consciência, então, do impacto desse conteúdo que você consome. Eu gosto de comparar muito, Lu, a questão do que a gente coloca no prato. Pode nutrir ou inflamar o nosso corpo, e o que a gente coloca na mente também. Então, quais temas vocês já abordaram na Vida Simples sobre os reflexos na ansiedade, nos transtornos de pânico, por conta do excesso de informação? Nossa, são tantos temas, a gente já falou sobre a ansiedade em si, né, como você lida com ansiedade, como as relações, às vezes, como a gente diz, são inflamatórias, digamos assim, para a gente também, né? Você está dentro de uma relação que aquilo não está te agregando, que aquilo está te fazendo mal, e isso provoca todo um estado de mal-estar. Como você lidar com as dificuldades, como você desapegar, como você estar aberto para o novo. Dentro desse novo, você precisa deixar algumas coisas para trás que não fazem mais sentido. Então, basicamente, Isa, a gente lida todos os dias com essa informação, e você colocou uma comparação bastante interessante. Eu gosto muito de observar o que as pessoas colocam nos pratos, sem fazer julgamento, gente, de forma nenhuma. Sim. Mas muitas vezes eu percebo o quanto, por exemplo, a educação nutricional ela é importante para todos nós, porque você vê algumas pessoas misturando um monte de coisa e falam, meu Deus, o que isso vai acontecer depois no organismo da pessoa? É a mesma coisa para a nossa educação emocional. A mesma coisa, gente. O que você está colocando no teu pratinho das emoções? Será que você não está colocando alguns elementos em excesso que depois vão inflamar, que depois vão te deixar ansioso, que podem provocar um burnout, que pode provocar uma depressão, que pode, enfim, provocar algum tipo de transtorno mental na tua vida? Então, essa curadoria do conteúdo, da informação, das relações, né? Porque eu acho que essa curadoria, ela serve para tudo. Tudo bem? Às vezes você tinha uma expectativa num relacionamento, numa sociedade, num casamento, né, Isabela? E não atendeu. E o que você vai fazer? Você vai ficar comendo aquela comida e se inflamando e se machucando e correndo o risco de ficar doente? Né? Então, observe o que você está colocando no teu pratinho mental. Observe e tira. Tira, porque você, aos poucos tirando, você vai percebendo aquilo que está te deixando mal, aquilo que pode realmente te dar algum transtorno. Né? Claro que você precisa de remédios, às vezes, eu não estou falando sobre isso, estou falando do dia a dia ali, na observação nossa. A auto-observação, a auto-reflexão são caminhos fundamentais para você começar um processo de autoconhecimento. E o autoconhecimento é uma jornada que não tem fim. Exato. Ô Lu, eu estou amando esse papo. E tudo que nós estamos falando esbarra na questão do uso do seu tempo. E aí muitas pessoas chegam no fim do dia exaustas, cansadas, que fizeram um monte de coisa, mas sentem que não fizeram nada, ou seja, ficaram em várias superfícies, mas não conseguiram se aprofundar em nenhum conteúdo. Então, por ser responsável com o tempo de quem está nos ouvindo e com o seu, eu queria ir finalizando, chamando, então, a responsabilidade de quem está nos ouvindo para o alcance dessa vida simples. Porque, no fundo, gente, pessoas milionárias querem uma vida simples.
Pessoas muito compromissadas querem uma vida simples. E uma vida simples é feita de escolhas. E aí, Lu, quando você fala curadoria, eu fico pensando assim, ai, já vai vir aquela turma falando que, ai, curadoria, o que é isso? É escolha. Você vai numa exposição, você vê curadoria feita por fulano de tal, porque aquele fulano de tal separou uns quadros para você ver, não é? Então, essa era da curadoria que nós estamos vivendo, que a Lu está trazendo, é fundamental que você treine essas escolhas dia a dia. Lu, para encerrar, então, gostaria das suas considerações finais, porque já ficou muito claro que aquilo que a gente consome em excesso vai nos fazer mal. Isa, não é só o que a gente consome em excesso, né? Às vezes você não pode nem consumir. Exato. Não pode consumir, porque vai te fazer mal, né? E reforçando aquilo que você falou, às vezes as pessoas mais milionárias querem uma vida mais simples. Quando a gente fala de vida simples, a gente não está falando de uma vida simplória. Não quer dizer que você vai largar o seu apartamento, a sua casa e vai morar lá na praia, no interior. Aliás, isso não é vida simples. Você chega lá, às vezes, a vida é complexa, é muito mais difícil de se lidar. O importante é você saber ter ou levar uma vida mais simples na complexidade onde você vive, né? Na sua casa, no seu entorno. Então, comece a observar o seu ambiente de trabalho, né? O que está te complicando que você não vai ali e mexe, limpa os armários, né? Esses armários que ficam desorganizados, bagunçados, sujos, a gente precisa organizar. E de vez em quando limpar aquelas coisas que estão estragadas, que a gente não usa mais, que a gente nunca usou e não quer jogar porque a gente gastou, e tudo bem. Isso é levar uma vida simples. É você organizar esse caos interno, que às vezes se explicita pelo que está no externo. Então, minha dica para as pessoas é: procurem observar-se, procurem refletir, em primeiro lugar, sobre você, porque você também só vai construir boas relações se você estiver bem com você mesmo. Você só vai conseguir transformar o mundo ao redor se você estiver bem com as pessoas e consigo mesmo. Então, essa vida simples é uma busca que você faz todos os dias, de ter uma vida menos complexa, de poder viver aquilo que de fato faz sentido para você, na sua carreira, nas suas relações, nos seus hobbies, né? Escolher algumas coisas e deixar outras para trás. Isso faz parte de você ter uma vida mais simples e com mais significado para você. Significado e saúde. Exato. Saúde integral, né, Isa? Saúde no sentido todo, da vida pessoal, das relações, do físico, do emocional, das finanças, né? Tudo isso faz parte dessa nossa saúde. Exato. Lu, microfone sempre aberto para você, volte quando quiser. A missão da Vida Simples é muito semelhante à missão do Zen Club, então nós temos muito para fazer juntas pela frente. Obrigada pelo seu tempo. Muito obrigada, Isa. Obrigada pelo convite. Um beijo para vocês. E todos que estão nos acompanhando até aqui, muito obrigada pelo seu tempo e confiança. Para mim, a mensagem que ficou da Lu é a seguinte: você pode ter uma vida mais simples na complexidade que você vive. Então, vamos pensar nisso e colocar em prática também. Até o próximo Zencast, o podcast do Zen Club.